O que é ser conservador? Pra gente já começar o papo. Bem, eu sou cristão. E eu entendo que ser conservador é guardar os princípios da criação. Né? Então, o meu manual de vida é a Bíblia Sagrada. E em cima dele eu procuro preservar a minha forma de ser, a minha conduta, a minha vida. Procuro criar os meus filhos baseado nisso. Né? Conservar o projeto original de Deus. Eu fico por aí. Porque assim, o termo é tão abrangente, é tanta coisa que se diz ser, né? Mas eu prefiro ficar por aí. Então, no seu caso, o conservadorismo seria para conservar a própria religião, o cristão. Veja, eu não trato de religião. Eu trato o estado original da criação. Né? Deus criou o homem, né? Criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus tem um propósito na criação. Né? E isso vai além de religião. Religião surge depois. Né? E aí vem todo o contexto, claro, do cristianismo, um contexto bíblico, né? A queda do homem, né? A religião ela nasce na religação, depois do sacrifício de Cristo, né? Na cruz, e aí vem o momento da religação do homem com Deus. Aí surge, de fato, aquilo que propriamente seria aquilo na religião do conceito do cristianismo. Então, tipo, um conservador, ele necessariamente ele teria que ser cristão para ser conservador ou não? Não. É isso que eu falei, né? Assim, esse conceito de conservadorismo hoje ele é muito mais amplo, né? Ele não se atém aí. Eu fico com esse, né? Eu considero aí, estou falando em cima do meu conceito, daquilo que eu vivo, do conservadorismo que eu vivo. Hoje, evidentemente, é muito mais aberto e aí independe da questão da religião. Né? Agora você está conservando o quê? Você conserva valores, princípios e valores. Quais são os princípios e valores que você defende, que você vive, que você conserva? Né? Tem aqueles que são comuns, outros não. Né? Quais são do senhor, para a gente entender? Assim, você como candidato ao governo do estado de Pernambuco. Então, a minha base é o cristianismo. Né? Eu entendo assim, o cristianismo é uma religião que respeita todas as demais. Você dificilmente vai ver um governo cristão onde existem históricos, lá para trás sim, mas hoje você não vai achar um governo cristão que persegue outra religião. Nem algum país africano, assim, que a gente já viu alguns... Francamente, para aprender. Se existe hoje, eu desconheço. Aí vocês são muito antenados, se tiver, eu estou aqui para aprender também. Né? Eu sou um eterno aluno. Né? Mas eu, de fato, desconheço. A gente conhece o lado do islamismo. Né? Você tem os extremos, você tem os xiitas, que ali, né, simplesmente exterminam. Mas, pelo contrário, eu vejo onde há um governo baseado na Bíblia, um governo de fato cristão, há um respeito total da liberdade de todas as religiões. Então, candidato, eu queria saber, é uma pergunta que é mais genérica, que as pessoas costumam perguntar, mas vale a pena. Até que ponto, né, política e religião se misturam? Até que ponto dá para governar a partir de leis e livros sagrados? Como é que tu enxerga isso como o seu plano de governo? Veja, eu separo as coisas. Eu sou a favor, inclusive, que o Estado não deva interferir em modo nenhum na religião alheia. Quando eu estava na escola ainda, eu aprendi que o Estado ele é formado de 3 elementos. Né? Ele é formado de povo, de território e de governo. Território é matéria, ele não se manifesta. O povo e o governo, ele tem vontade própria, ele pode se manifestar. Agora, o que eu não vou jamais, nunca, como governante, é impor qualquer situação da minha religião, dos meus princípios cristãos a quem quer que seja. Uma coisa é preservar, uma coisa é conservar e outra coisa é obrigar. Eu acho que o Estado, na forma do poder público, de modo geral, ele não tem que interferir na fé de ninguém. Eu fui totalmente contrário e sou totalmente contrário a qualquer ação onde o Estado impõe qualquer situação e que vede ou que impeça a manifestação da fé ou da religiosidade de quem quer que seja. A gente tem um exemplo muito prático recentemente e muito polêmico no caso da pandemia, né, onde o governador do estado aqui numa canetada só, e vários outros estados, mas eu vou tratar de Pernambuco, então faço questão de frisar isso, onde o governador simplesmente numa canetada fechou todos os templos, né, impedindo dos fiéis irem cultuar nos seus templos. Eu acho que o Estado não tem esse direito e não deveria agir dessa maneira. Aí alguém pode chegar e dizer assim, mas era um momento difícil, era um momento do novo, ninguém sabia no que ia dar aquilo. Eu acho que mais um motivo para isso, porque há impactos que são irreversíveis diante dessa situação.
Eu penso que nessa hora o governo tem que chamar a sociedade, tem que chamar o setor que é afetado para buscar uma solução inteligente, buscar de forma harmônica, e não numa canetada tratar e dizer simplesmente fecha. Veja, se a gente olhar de forma grosseira, né, a gente vai ver os impactos disso. E de forma bem ampla, você vai descobrir que nunca houve tantos divórcios como houve no período de pandemia e no pós-pandemia. Você vai descobrir que muitas pessoas praticaram suicídio ou tentaram praticar o suicídio devido à pressão e muito tempo dentro de casa enclausurada. Eu costumo dizer o seguinte, que a igreja, de modo geral, cristã, de modo geral, seja evangélica, católica ou espírita, é braço do Estado em todo em qualquer país do mundo. Quando se fala de calamidade, quando se fala de uma situação desse tipo, a igreja é a primeira instituição que chega, e chega atuando de forma eficaz, porque ela leva não só a questão do alimento, não só o agasalho, como a questão do apoio psicológico. E aí você, num momento desse, onde você fecha os templos, quantas pessoas que passaram por esses apuros, que passaram por esse aperto, essa situação, que poderia ter se socorrido de um apoio de uma instituição dessa e teve o seu direito cerceado, o seu direito de ir e vir, o seu direito de buscar o apoio. Então, assim, eu não acho que eu penso que o Estado não tem esse direito de interferir nisso. É muito ruim isso.